porque isso cai muito nas provas. Marcelo, mas qual banca cobra isso? Todas? Bom, turma, vamos dar início então à nossa live. Horário é horário, certo? Antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu quero passar a vocês, né, avisar a vocês que hoje o nosso e-book, que é a nossa gramática completa, certo? Do nosso curso Gramática com Marcelo Marques. E agora nós estamos lançando aí um e-book, nós elaboramos, nós pegamos toda a teoria do curso, os exercícios e montamos um e-book para vender separadamente, principalmente para as pessoas que de repente estão sem condições de adquirir o curso completo, que vem além das teorias, os exercícios, os simulados online, né, e as videoaulas. Você tem a possibilidade de comprar aí somente o e-book, certo? O preço do e-book é de R$ 59,00, tem mais de 200 páginas, certo? Mais de 200 páginas. Eu já coloquei no chat, aí no link do chat, o link para vocês entrarem e adquirirem. Completinho, tem toda na descrição, todo o conteúdo, tá? Tudo certinho. Olha, gente, tá caprichado, hein? Foi feito com muito carinho, vale a pena, tá certo? Bom, pessoal, então vamos dar início à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre pronome relativo que e conjunção integrante que. Por que eu vou entrar neste assunto? É assunto que muita gente, um índice muito alto, né, de pessoas aí que tem dúvidas sobre diferenciar a palavra que quando for um pronome relativo e o que quando for uma conjunção integrante, tá certo? Então eu vou comentar aqui, daqui a pouco já entro no slide para vocês, vou falar um pouquinho e já mostrar alguns exemplos e analisar aí para vocês, tá bom? Então vejam bem, isso cai muito em concurso público, tá? Depende muito da banca, tudo, mas enfim, é assunto que cai bastante. Principalmente quando se fala em questão de reescrita também, a gente precisa saber olhar uma sentença, avaliar o que nós temos em mãos. É importante. A palavra que, ela pode ser, entre muitas outras coisas, né? Nós vamos especificar apenas o pronome relativo e conjunção integrante. Tá? Vamos ver aí, vamos estabelecer a diferença entre essas duas classes, ok? Muito bem, então veja bem, um pronome relativo, ele inicia uma oração subordinada adjetiva. Já a conjunção integrante, ela inicia uma oração subordinada substantiva. Então a diferença, ela já começa por aí, beleza? A diferença já começa por aí. Então, o pronome relativo, ele sempre vai estar entre um verbo e um substantivo, ou uma palavra substantivada, certo? Que vai manter aí uma relação sintática entre si. Em outro momento, eu quero trabalhar com vocês as funções sintáticas do pronome relativo que. Isso é muito importante, é pertinente nas provas de concursos públicos, tá certo? O verbo ele fica depois do pronome relativo e o substantivo ele fica antes. Por quê? Porque o pronome relativo ele vai fazer uma relativização, né, com o substantivo que antecede. Ou seja, ele vai retomar o termo anterior. Ele vai retomar o substantivo. Agora, a conjunção integrante já não ocorre essa relação entre verbo posterior e o substantivo anterior. E sim, ele vai iniciar uma oração que exerce uma dentre 6 funções sintáticas que correspondentemente vão exercer aí a oração principal, como sujeito, que é a oração subordinada substantiva subjetiva, a objetiva direta, a objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva, tá certo? Então, vamos observar esta frase, né? Vamos ver se chegou mais alguém aí. Opa, obrigado aí, Vera.
Gislaine, também de Birigui, muito obrigado, tá? Imagina, Vera, estamos aqui para democratizar o ensino. Cláudia Peçanha, boa noite. Rio de Janeiro aí, boa noite, seja bem-vinda. Cláudia de Oliveira também, né? Do Rio de Janeiro. Olha que gostoso o Rio de Janeiro aí com a gente, né? E o Rio de Janeiro continua lindo, né? Música boa aí que lembra aí a década de 70, de 80, né? Muito bem, galera, vamos então observar aqui algumas coisas para nós entendermos efetivamente como funciona o pronome relativo que e a conjunção integrante, tá certo? Então, vejamos aqui, ó. Eu tenho aqui uma sentença, uma oração que diz o seguinte: os livros que os jovens leem moldam seu modo de pensar. Bom, se nós estamos falando nesta palavrinha que, né, sendo ela um pronome relativo e sendo uma conjunção integrante, então nós temos que pensar o seguinte, né? O pronome relativo, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai retomar o substantivo. A conjunção integrante, ela inicia uma oração subordinada substantiva. E o pronome relativo, uma oração subordinada adjetiva. Muito bem. Eu olhei aqui a sentença, os livros que os jovens leem moldam o seu modo de pensar. Primeira dica, eu olhei uma oração, eu tenho a palavra que, tá? Entre o pronome relativo e uma conjunção integrante. Eu vou circular aqui, eu vou grifar os verbos da oração. Então, ó, leem e moldam, né? Moldam, né? Muito bem. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou separar aqui, ó. Se eu separar aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter a chamada de oração principal. Quem é a oração principal? Os livros moldam seu modo de pensar, ok? Os livros moldam seu modo de pensar. Quem molda o seu modo de pensar? Os livros. Então, os livros é o sujeito do verbo moldar. Nós temos aí uma oração. Agora, esta separação que eu fiz entre colchete, o que eu fiz? Eu abri a oração, eu coloquei uma outra oração dentro, eu intercalei essa oração, agora ela está intercalada, portanto agora nós temos mais de uma oração, nós temos agora um período composto. Então este período composto, aí nós temos que saber se é por coordenação ou por subordinação. É fácil de identificar isso, né? Para ser coordenação, a oração coordenada, ela tem que depender ela é independente da outra. A oração subordinada que é dependente. Então, quando eu tenho lá, né, essa leitura por fora aqui, né, na oração principal, os livros moldam seu modo de pensar, tá? Agora, eu introduzi aqui uma outra oração, então eu tenho a palavrinha aqui, eu vou perguntar para ele aqui, ó. O que os jovens leem? O que os jovens leem? Os livros. Pronto. Vocês perceberam que o que fez uma retomada com o substantivo atrás, uma relativização, certo? Então, nós temos um substantivo que vem antes, nós temos um verbo que vem depois, conforme eu mencionei. Então, neste caso, nós estamos diante de uma oração subordinada adjetiva. Por que adjetiva? Porque todo pronome relativo, ele introduz oração adjetiva. Isso é fato, isso é regra. Nunca se esqueçam disso mais. Pronome relativo que, ele introduz oração subordinada adjetiva. Na oração subordinada adjetiva, nós temos duas classificações. Nós temos a restritiva e nós temos a explicativa. A explicativa, ela tem vírgula. Ela fica entre vírgulas, ou uma vírgula ou duas vírgulas, ou travessões. A restritiva, ela não tem vírgula. Neste primeiro caso,
que nós estamos vendo aqui, esta oração, que é a subordinada adjetiva, vocês vão perceber que essa oração, ela não está entre vírgulas. Então, ela é classificada como restritiva. O que seria essa restritiva? Essa restrição? A semântica disso quer dizer que apenas esses livros, apenas alguns livros que moldam o modo de pensar que os jovens leem, apenas alguns. Quando ele traz esta vírgula aqui e esta vírgula aqui, o que vai acontecer? Ele vai dizer que todos os livros deveriam ser mais manuseados pelos jovens. Se eu retirar essa vírgula, apenas alguns livros deveriam ser manuseados pelos jovens. Então é isso que a gente percebe pela semântica da oração. Quando nós estamos trabalhando orações subordinadas, nós temos que pensar nos valores semânticos que os conectivos vão introduzir. Estamos juntos até aqui? Então, no primeiro caso, nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva pelo fato de não ter vírgulas e por ela delimitar apenas alguns livros que moldam o modo de pensar. Já na de baixo, que eu já separei aqui as vírgulas, então nós temos aqui, os livros deveriam ser mais manuseados pelos jovens. Nós temos a oração principal. Agora nós temos aqui, o verbo trazer, e o dever, ok? Muito bem, agora eu pergunto, o que sempre trazem algo de sabedoria? Os livros? Beleza, retomou o termo anterior? Retomou o termo anterior. Então, nós temos aqui uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Por que explicativa? Porque agora a minha oração subordinada está entre vírgulas, então ela está me levando para um todo, Todos os livros que sempre trazem algo de sabedoria deveriam ser manuseados. A semântica não me leva para um todo. Se eu retirar as vírgulas, somente alguns, apenas alguns. Então, cuidado. Quem vai prestar Polícia Federal, Rodoviária Federal, CESP, ela costuma trabalhar isso daqui fazendo a seguinte pergunta: se suprimir as vírgulas, mantém a mesma correção gramatical? Certo ou errado? O que você vai responder? Errado. Por quê? Porque muda. Se eu tenho entre vírgulas, todos os livros. Se eu retiro a vírgula, apenas ou somente alguns livros. Então, não mantém a mesma correção gramatical. Então, de olho na banca CESP, como em outras bancas. Estou falando banca CESP, porque é o pessoal do Rio, aí, principalmente, que vão prestar aí, que vai prestar aí o concurso da PR, da PRF. Então, se liguem nisso, tá bom? Muito importante saber isso daí. E sabe qual função sintática que exerce uma oração subordinada adjetiva? Exerce uma função sintática de adjunto adnominal. Se você não sabe, você está sabendo agora aqui no canal Gramática com Marcelo Marques, tá certo? Função sintática de adjunto adnominal. Marcelo, sempre uma oração subordinada adjetiva? Sim, por quê? Porque ela tem uma função adjetiva. Morfologicamente, ela é uma oração adjetiva, tá? Agora, por isso que ela vai exercer essa função. Diferentemente, no caso dos pronomes, das conjunções integrantes, que vão exercer aí uma outra coisa, um outro papel aí, enfim. Beleza, gente? Vamos lá. Quem mais chegou aí? Vamos lá, vamos ver. A Gislaine está aí, ok. Marileuza, boa noite, Marileuza. Isso mesmo, Vera Yamaguchi. Tá certinho, isso mesmo. Tá certo, pessoal? Bacana, legal. Gente, quem não é o meu aluno ainda do curso Gramática com Marcelo Marques, aqui no chat
e eu coloquei fixado aí um link para você fazer uma degustação do meu curso por 7 dias grátis. Se eu fosse você, eu faria essa inscrição. Gente, é grátis, você não vai pagar nada. Clique ali, entre, conheça o curso, ok? Ô Tacília, tudo bem, ô Tacília? Tudo jóia, querida? É isso aí, muito obrigado pela audiência. Sempre os meus fiéis escudos estão aqui comigo, todas as quintas-feiras. Isso me dá um orgulho muito grande, viu? A Vera, a Cláudia, a Gislaine, Marileuza, a Otacília, o meu Davi, aí, que é meu parceirão, né? A Adelaide, tá certo? Legal. Então, voltando a falar o que eu estava dizendo. Clique aí, ó, tá no chat um link. Vai lá, faz a sua inscrição e assista durante 7 dias as aulas. E veja se você vai gostar. Você não vai pagar nada por isso. Se você gostar, quiser adquirir o curso, tá aí. R$19,19 durante 12 meses. Beleza? Vamos lá, gente. A live vai acabar já já, hein? É rapidinho a minha live, hein? Ó, agora nós temos a seguinte oração. Sabemos que os livros educam e divertem. Beleza, vamos lá, ó. Sabemos é o meu verbo, educam é o meu verbo. Tenho aqui uma palavrinha que, um conectivo. Ótimo, agora eu venho aqui e separo aqui. Beleza, por que eu separo aqui? Porque é conectivo, né, gente? Conectivo, ele sempre vai conectar orações. Então, eu tenho aqui a oração principal. Aqui, como eu tenho um conectivo, o qual eu preciso descobrir agora, né? Se é uma conjunção integrante ou se é um pronome relativo, então eu faço um corte aqui e boa, né? Muito bem, então vamos lá agora, ó. Vamos pegar aqui agora o seguinte. Quem sabe, sabe o quê? Quem sabe, sabe algo, sabe alguma coisa. E nós estamos diante de um verbo transitivo direto. Quem é o sujeito da oração aqui? É o nós, o sujeito oculto, nós. O que nós sabemos? Nós sabemos que os livros educam e divertem. Pronto. Agora, olha o bizu, olha a dica. Sabemos o quê? Sabemos isso, troca por qualquer palavra. Pode ser o isso, pode ser sabemos batata, sabemos pipoca, sabemos qualquer coisa. Mas a palavra isso, ela vai trazer uma dinâmica muito bacana para você. Agora vamos fazer a leitura de trás para frente. O que seria este o? Oração. O que seria este S? Subordinada. O que seria este S? Substantiva. E o que seria este I? Integrante. Então quer dizer que aqui eu tenho uma conjunção integrante. A conjunção integrante, ela introduz uma oração subordinada substantiva. Certo? Substantiva. Como na minha oração principal o meu verbo é transitivo direto, o que eu vou ter aqui como complemento? É o meu objeto direto. Então eu vou ter oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Pronto. É isso? É isso. Identifiquei 2 orações com o pronome relativo que. E agora eu identifiquei uma oração com uma conjunção integrante. Olhem a segunda aqui. Ela disse, já tem um verbo aqui, que os livros educam e divertem. Então, vou separar aqui, né? Faço aqui o meu corte. Quem é que disse? Ela, ó, sujeito, verbo e complemento. O que é SVC? É a ordem direta das orações da língua portuguesa. Os concursos, quando trabalham reescrituras, eles costumam fazer o quê? Uma mistura. Eles mudam a ordem da oração, deixa o candidato louquinho da Silva e ele fica com dificuldade de encontrar quem é o sujeito, quem é o predicado da oração. Então, para você fazer essa identificação, é interessante que você primeiro identifique os verbos, faça a pergunta para os verbos para que você comece a tomar o direcionamento
certo? E aí você começa a montar a oração dentro da ordem direta. E aí você vai analisar se a vírgula que está lá, se ela está correta ou não, se a concordância do verbo com o nome se está correto ou não, com o substantivo, ou a concordância nominal, regência, enfim. Se a próclise, a mesóclise, a ênclise, ou seja, você vai ver tudo, se está correto ou não, ok? Muito bem, gente. Então, se eu tenho aqui, ela disse, que é a minha oração principal, eu vou fazer a pergunta, ela disse o quê? Ah, ela disse que os livros educam e divertem. Ah, ela disse pipoca, ela disse batata, ela disse isso, ok. Vamos colocar o isso, né? Que vai ser oração subordinada substantiva. Sobrou o i. O que é o i? Integrante, conjunção integrante. Quem diz o quê? Diz algo, diz alguma coisa. Verbo transitivo direto, objetiva direta. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Certo? Tudo bem aí? Beleza? Vamos ver se chegou mais alguém. Aí, beleza. Odilene, você não está ouvindo? Só você ou todo mundo? Agora sim? Ok. Gostou do bizu, Otacília? Legal, muito bem. Aí, valeu. Muito bem, é isso aí, gente. Vamos lá, então. Agora, vamos observar essa outra oração aqui, ó. Eu me lembrei de que o livro que li era seu. Então, vamos lá. Aqui eu tenho... Me lembrei. Que verbo é este? É o verbo lembrar-se. Gente, muito cuidado com o verbo lembrar e com o verbo lembrar-se. Tá? O verbo lembrar-se, aqui ó, no infinitivo, ele é verbo transitivo indireto. O verbo lembrar sem o pronome, tá? Deixa eu apagar aqui. O verbo lembrar sem o pronome, ele é transitivo direto. As bancas cobram muito isso, ó. A banca CESP gosta muito, né? Sebrasp gosta de trabalhar muito isso, de trabalhar aí a questão de colocar uma oração com o verbo pronominal e dizendo e não colocando a preposição, porque se ele é verbo transitivo indireto. Então, muito cuidado, porque às vezes ela pode, por pensamento de alguns autores contemporâneos, né, como o Celso Luft, que tem essas manias, às vezes, de aceitar um verbo pronominal sem preposição, sabe? Então, muitas vezes você entra com recurso e depois não entende o porquê que perdeu o recurso, enfim. Mas atente-se a esses verbos, assim como lembrar-se, lembrar, esquecer-se, esquecer. Então, o verbo aqui é lembrar-se. Então, nós temos aqui a separação. Por quê? Porque eu tenho uma preposição e tenho a conjunção, né? Ou seja, um conectivo, né? E eu tenho aqui o outro verbo aqui, li. Então, eu me lembrei. Quem é que me lembrei? Eu, sujeito, verbo e complemento. Eu me lembrei de quê? Eu me lembrei de que o livro que li era seu. Então, eu me lembrei disso. Que é? Por que disso agora? Porque, veja bem, ó, oração, S, substantiva, subordinada, perdão, S, substantiva, I, conjunção integrante. O que é o D? O D, gente, é a preposição que sobrou aqui, ó, tá? Este D é esta preposição. Agora, se o verbo lembrar-se é verbo transitivo indireto, eu vou ter o quê? Objeto indireto. Logo, eu tenho oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Beleza? Então, é assim que a gente começa a descobrir como identificar e diferenciar um pronome relativo e uma conjunção integrante. Então, a nossa aula de hoje foi bem sucinta, resumida e espero que vocês tenham entendido. Coloquem para mim aí no chat quem realmente entendeu, por favor, que eu preciso ter um retorno de vocês aí. Lembrando que a aula de hoje
foi para fazer essa identificação, porque isso cai muito nas provas. Marcelo, mas qual banca cobra isso? Todas, tá? Todas, eu preciso saber diferenciar. Gente, então é isso aí. A nossa aula de hoje é isso aí. Vocês entenderam? Pegue esse vídeo, assista quantas vezes for necessário. E aí, se vocês quiserem conhecer o meu curso, vai aí no chat, aí tem o link. Vocês façam a inscrição totalmente grátis, assistam durante 7 dias. Se você gostar, compra o curso. Se não gostar, fala para mim, Marcelo, não gostei. Aí eu vou tentar melhorar. Beleza? Gente, fiquem com Deus, muito obrigado. Então, um beijo grande pro pessoal do Pará, pro pessoal de São Paulo, né? Pro pessoal do Rio de Janeiro, enfim. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.